Oi, terceiro ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é do programa Semente. Vocês vão abrir a apostila na página 62. Olha lá. Vamos fazer juntos. Vamos retomar uma das nossas histórias sobre a ansiedade e a preocupação. Estou numa festa. Começa a chover lá fora. Meus amigos continuam brincando, mas eu não consigo mais. Eu penso, e se a chuva aumentar? E se o trânsito parar? E se as ruas alagarem? E se minha mãe não vier? Ao mesmo tempo, começo a sentir o meu coração acelerado. Tenho arrepios pelo corpo. Minhas pernas tremem. Minhas mãos ficam suadas. Minhas bochechas começam a ficar vermelhas. Sinto dor de barriga, a vontade de ir ao banheiro. Não quero falar com ninguém, porque sinto minha boca tremer. Acho que até minha voz não vai sair direito. Vamos dividir esses segredos em duas partes. O que podemos fazer quando nos sentimos assim? Para acabar com esse turbilhão de pensamentos, existe um segredo. Qual será que é o segredo que existe? Olha lá. Número 1. Tudo começa com as perguntas. O que estou pensando? Será que isso pode ser verdade ou minha imaginação que está exagerando? Se perceber que está exagerando, pode recuar e tentar pensar mais no problemas. Quais eles são os problemas que nós temos pela frente? O número 2. A segunda parte serve para diminuir a sensação de desconforto. Por isso, você usará a técnica da respiração controlada. Procure respirar, e soltar o ar pela boca de forma equilibrada. Então, vamos lá, Então, de novo, respira de novo. Vocês viram que nem muito rápido, nem muito devagar. Imagine uma leve brisa batendo nas folhas de uma árvore. Não é um vento forte demais e não é um soprinho. O ar deve sair naturalmente, com tranquilidade e controle. Vamos tentar. Sob o comando de sua professora ou do seu professor, treine a respiração 5 ou 6 vezes. Feche os olhos e perceba o ar saindo naturalmente pela sua boca. O importante é se concentrar na respiração. Então, vocês vão fechar os olhos e vai respirar e soltar pela boca. Então, vamos lá. Vocês fizeram essa respiração correta por 5 vezes. Vocês viram que é um momento que nós enchemos o nosso pulmão de ar e soltamos, né? É uma maneira prazerosa. Então, vocês viram na imagem como é que fica aqui dentro, olha. Você respira, né? Inspira e solta. Dando continuidade, lá na página 64, vocês vão abrir. Agora é com você. Número 1. Como você se sentiu durante o exercício de respiração? Registre aqui, primeiro por escrito, depois por meio de um desenho. Como é que vocês se sentiram aqui, na página 64? Pela respiração, o que vocês sentiram? Como que foi para vocês? Então, vocês vão escrever. E aqui embaixo, por forma de desenho. São as duas maneiras de vocês representarem. A número 2 fala assim: não é possível simplesmente se afastar de tudo aquilo que causa preocupação. Por isso, é preciso aprender a agir em cada situação, reconhecendo e evitando pensamentos exagerados. Olha lá. Imagine, por exemplo, que uma pessoa vai viajar de avião.
pela primeira vez. Qual seria a maior preocupação dela? O que seria a maior preocupação de uma pessoa que vai viajar de avião pela primeira vez? Aí vocês escrevam lá na página 65. Ó. Próxima pergunta. Quais pensamentos exagerados você acha que ela poderia ter? O que será que de pensamento exagerado, aquele que você fala, não é possível que essa pessoa está pensando nisso, ela poderia ter? E a número 3 é lá, ó, como a técnica da respiração pode ajudar. Como que essa técnica vai ajudar essa pessoa? Ela vai inspirar e soltar. O que será que acontece? Como que ajuda? Responde lá na página 65 e vai virar lá na página 66, ó, e não acaba aqui. Na página 66, ela vai fazer assim, ó. Durante alguns dias, verifique suas preocupações. Perceba se reconhece pensamentos exagerados e vai registrar aqui. Então, vocês não vão fazer essa atividade hoje. Durante a semana, vocês vão fazer essa observação, ó, e responder aqui. O que aconteceu? Apareceu preocupações na vida de vocês? Que, né, levou vocês a ficar com esse pensamento, com o coração apertado, a mão com calafrio, vocês vão registrar ali. E a número 2 fala assim, ó, utilize também a técnica da respiração. Procure observar seu comportamento antes e depois de realizar os exercícios. Registre por meio de desenho ou colagens como eu estava. Como é que vocês estavam, né? Com essa preocupação. Vocês estavam preocupados, era uma angústia, um desconforto, né? O coração acelerado, as mãos, né, suando, aqueles pensamentos ruins. Como é que vocês estavam? Vocês vão desenhar aqui, ó. Vocês podem desenhar, tá bom? Aí virou lá na página 67 que fala assim: minha preocupação era. Vocês vão desenhar qual era a preocupação de vocês. E a última pergunta é: como fiquei depois dos exercícios da respiração? Como que vocês se sentiram depois da respiração? Como é que vocês se sentiram depois de fazer essa atividade, né? Do exercício? Foi melhor? Ajudou? No que ajudou? Vocês vão lá e desenham. Depois que terminou, nós vamos pegar o livro de matemática. Lá na página 98, ó. Nós vamos dar continuidade na medida do tempo, né? Agora, nós vamos usar os anos, os meses, as semanas e os dias. Olha lá o antes, para saber mais. A origem das festas juninas. Muita gente acredita que as festas juninas recebem esse nome porque acontece no mês de junho. No entanto, o que pouca gente sabe e que há muito tempo na Europa, essas comemorações eram realizadas para homenagear nascimentos de pessoas que foram santificadas pela Igreja Católica. Os portugueses trouxeram essa tradição para o Brasil no início da nossa colonização. Com o passar do tempo, as festas incluíram a quadrilha, os fogos de artifício, as barraquinhas de brincadeiras e comidas típicas feitas à base de milho, mandioca, coco e amendoim. Hoje, a festa junina é uma comemoração popular importante no nosso país, né? Que é aqui no Brasil. Então, vocês viram que o que está contando é sobre a atividade anterior, uma curiosidade sobre a festa junina, de como ela se formou. Olha lá, agora nós vamos entrar em um ano, meses, semanas e dias. Aqui, ó. Você lembra que o ano é dividido em meses? Quais são os nomes desses meses? O ano é dividido em 12 meses. E os nomes são? Quais são os primeiros nomes? Olha lá, o que vocês têm? Então, o primeiro mês do ano é janeiro, certo? O segundo é fevereiro, depois vem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada mês é dividido em semanas e cada semana tem 7 dias. Então, vocês viram que nós temos os 12 meses do ano, cada mês tem a semana, cada semana equivale a 7 dias. Vocês sabem quais são os dias da semana? Quais são os nossos dias da semana? Nós temos, começa pelo domingo, né? Então, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta
e sábado. A semana começa sempre no domingo. Aí sim, domingo, segunda, terça, quarta. E depois tem quinta-feira, sexta-feira e sábado. Olha lá, aquela família está fazendo uma discussão dos dias da semana. Aí vocês viram lá na página 99 que fala assim: mão na massa. Número 1. Escreva como podemos ler as seguintes datas. Quais são as datas que nós temos aqui e como nós podemos ler? Olha lá, letra A. 25/12/2020. Como eu posso estar lendo se fosse falar assim, ó, dia 25 de dezembro do ano de 2020? Vocês vão olhar a letra A, escrever B, C e D. Depois que fez isso, vai lá no número 2. Geralmente as festas juninas ocorrem aos sábados. Sabendo disso, retome o calendário que você construiu no mês de junho deste ano e siga as pistas e descubra as datas das festas das escolas Educar, Alfabeto e Arco-Íris. Então, vocês vão voltar na página, né, da aula anterior, da página 97. Volta lá na 97, vocês construíram um calendário. O deste ano, tá? E quais, né, os dias que aconteceu, para vocês descobrirem, ó. Todas as festas aconteceram em sábados. O arraial da escola Arco-Íris ocorrerá no primeiro sábado após o dia 20 do mês 6. Qual é o dia? O arraial da escola Educar ocorrerá no primeiro sábado após o dia 11 do mês 6. E o arraial da escola Alfabeto será realizado uma semana depois do arraial da escola Arco-Íris. Olha lá as perguntas. Letra A, aqui ó. A festa junina da escola Educar acontecerá no dia... Qual é o dia que vai acontecer? E a festa junina da escola Alfabeto acontecerá em que dia? Letra C. A festa junina da escola Arco-Íris acontecerá no dia... Qual vai ser o dia? E a letra D é: quantos dias há entre o dia do arraial da escola Arco-Íris e o dia 15 de junho? Então, vocês vão ver qual é a diferença entre o dia da festa e o dia 15. Quantos dias dá? Depois que vocês fizeram isso, vai abrir o livro lá de fichas de atividades. Olha lá, ficha de atividades, medida do tempo. Nós vamos ter um calendário aqui, certo? Vocês peguem o calendário de vocês, né? Da atividade página 55, ó. 55, que fala assim: observe o calendário do mês de junho de 2020 com algumas datas comemorativas. Junho de 2020. Nós temos que dia que começa a semana? Olha lá. No dia 1º, na segunda-feira. Podem ver, ó, que tá aqui, ó. Aí eles têm várias datas, né? Marcada aqui, ó. Tudo no mês de junho. O que vocês vão fazer? Observar e responder. Escreva em que dia de 2020 se comemora o Dia do Cinema Brasileiro no formato dia, mês e ano. Vocês vão pesquisar, vai colocar qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano. Próxima pergunta. O que se comemora no dia 7/6 de 2020? O que é que se comemora? Vai encontrar lá no calendário de vocês na imagem acima. Próximo, imagine que estamos no dia 14/6 de 2020. Quantos dias faltam para o início do inverno? Quando é que começa o inverno? Então, vocês têm que olhar no dia 14 e quando é que vai dar início no inverno. E marcar ali quantos dias estão faltando. Vai virar a página lá na 56, que vai continuar da ficha de atividades. Leia as dicas dos balões abaixo e descubra os dias misteriosos de junho de 2020 e complete as frases. É uma sexta-feira antes do dia 17 e é um número ímpar. Qual será que é essa data? Vocês vão escrever ali embaixo. Nessa linha aqui, vocês escrevem. Próximo balãozinho. É uma terça-feira depois do dia 15 e antes do dia 22. Qual é essa data? Descobriu a data? Coloca aqui embaixo. E a última menininha fala assim: é a primeira quarta-feira depois do dia 22 de junho. Qual é essa data? Descobriu? Tudo com a ajuda do calendário. Coloca ali
e faça a atividade. É bem tranquila, né? Bem facinho essa atividade. Depois que vocês terminarem, nós vamos pegar o nosso livro de ciências, porque nós temos aulas de ciências hoje. Vai abrir lá na página 146, ó. 146. Abriu na página 146, olha o que ela fala. O Sol e o planeta Terra. Na Terra, há seres vivos diversos, como as plantas, os animais, as algas e etc. A maioria desses seres depende de água, da luz e do calor do Sol para viver. O mundo, como a Terra, se movimenta, faz com que alguns lugares do planeta sejam mais iluminados pelo Sol que outros. Isso ocorre por causa do formato da Terra, fazendo com que os raios solares cheguem com mais ou menos intensidade luminosa. Há diferentes lugares do planeta, como os lugares mais iluminados são os mais quentes e os menos iluminados são os mais frios. Então, quanto mais calor, né, mais sol ele recebe, ele vai ser um lugar mais quente. Quanto menos sol ele vai receber, vai ser um lugar mais frio. Então, a gente tem assim, olha, se vocês pegarem lá o Nordeste nosso, é aquele solzão, né? Tem uma outra região, que, por exemplo, pode ser outro país, que é mais frio, né? Depende da quantidade que ele recebe. Você já parou e reparou que ao longo do dia o Sol muda de posição lá no céu? Isso se deve ao movimento de rotação, ou seja, quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Além disso, o eixo de rotação é um pouco inclinado. Observe a imagem ao lado. Olha lá a rotação deles. Olha como é que ele está inclinadinho. E ele está fazendo, né, a rotação. Olha o Sol aqui. Vocês reparem que nem todas as partes estão pegando a mesma quantidade de iluminação. Aí nós vamos dar continuidade. Quanto mais próximo for uma região da linha do Equador, maior será a sua temperatura, pois os raios solares atingem a superfície terrestre praticamente em linha reta. Dessa forma, os ambientes próximos a esta linha são bastante quentes. Já os polos recebem luz solar de maneira muito inclinada, e é por isso que nos polos faz muito frio e há geleiras durante o ano todo. Então, essas geleiras acabam não derretendo. Então, durante o ano todo é muito frio lá. Já os polos, entre os polos e a linha do Equador, existem áreas quentes e as áreas frias, além da região em que a temperatura varia muito no mesmo dia. Então, a gente tem regiões que, assim, às vezes está muito quente e, de repente, fica muito frio. Ela acaba variando no mesmo dia. Continuação, lá na página 147. Olha lá. Estas características do planeta determinaram a presença dos seres vivos nas várias regiões, pois para sobreviver em um ambiente quente, como por exemplo, são necessários atributos diferentes dos necessários para se viver em um planeta frio, um ambiente frio. Para a grande variedade de seres vivos do planeta Terra, damos o nome da biodiversidade. Ao longo do tempo, estudos e técnicas avançadas permitindo que conhecêssemos melhor a Terra e o que existe nela. Então, vocês virem que essa biodiversidade é muito grande. Tem pessoas, né, animais, culturas de plantas se adaptam melhor em um clima e outras melhor em outro clima. Para saber mais, há muito tempo o ser humano utiliza técnicas para representar e demarcar o local que ele habita. Essas técnicas inicialmente eram de desenhos simples e primitivos, fundamentados na percepção que as pessoas tinham em torno do que habitavam, servindo como meios de marcações de distâncias e localizações. Assim, teve a origem da cartografia e as ciências responsável pela descrição da superfície terrestre. Hoje possuímos técnicas bem diferentes daquelas, né, utilizadas nas primeiras descrições primitivas, pois contamos com um grande avanço tecnológico que nos permite
utilizar satélites artificiais e programas computadorizados para a medição da superfície terrestre. Olha como é que era o desenho antigamente. E olha hoje como é que é com a cartografia. Muda bastante, né? Tecnologia, você vê que o quanto ela evoluiu e evoluiu para o nosso bem. Agora que vocês terminaram de fazer essa leitura, vocês vão virar na página 148, que é o biomas e os seus animais. Olha lá, aqui ó. 148. A biosfera, constituída por todos os seres vivos, mas o ambiente onde vivem é dividida em biomas. Um bioma é um ambiente terrestre ou aquático com as características definidas por fatores do clima, do tipo de solo, dos seres vivos e vegetação local de uma certa região. Nem sempre um bioma está restrito a apenas uma região. Como, por exemplo, existem locais na África e na América que apresentam muitas características ambientais semelhantes, mas que estão muito distantes, como é o caso dos desertos. Então, às vezes, você viu que ele está muito distante, acaba sendo bem diferente. Olha lá o mão na massa. Observe atentamente o mapa dos biomas e responda as questões a seguir. Então, vocês vão observar, atentamente esse mapa aqui. Vocês viram que aqui tem as legendas, o que as cores significam. Ele fala assim, número 1. Existem regiões diferentes, mas que apresentam os mesmos biomas. Explique sua resposta. Vocês vão explicar o porquê que apresenta o mesmo bioma, mesmo sendo diferentes. Vocês podem colocar lá. A número 2. Quais semelhanças você acha que essas regiões apresentam para abrigar o mesmo bioma? O que vocês acham que tem de semelhança nessas regiões que servem para apresentar o mesmo bioma? Vocês escrevem lá. A número 3 fala assim, de acordo com o mapa, quais biomas podemos encontrar no Brasil? Quais são os que a gente encontra aqui no Brasil? Responde lá, né? Terminando, vocês vão abrir lá na ficha de atividades. Turminha, depois que vocês terminarem essa atividade, vai abrir o livro lá de ficha de atividades, na página 79. Distribuição dos seres vivos. É uma tirinha com o Calvin, né? E o Haroldo. Olha o que eles estão falando. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistolas de dardos, capacetes espaciais e trenó. Vamos partir para Yokun. A gente tem mapa? Ah, é mesmo? Que bom que você lembrou. Vou pegar. E ele correu lá. A gente tem mapa rodoviário para Yokun, mãe? Acho que não. Ok, aqui está Yokun. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha, como é perto. Será que é uma viagem curta? Olha lá. Olha o que eles falam. Letra A. O que Calvin e Haroldo estão planejando fazer? Por que eles precisam de um mapa? O que eles querem fazer? Letra B. Haroldo diz que a viagem deles será curta. Você acha que ele está certo? Por quê? Por que vocês acham que ele está certo? Virou a página, lá na página 80, que nós vamos continuar. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, vocês têm a imagem, né, da Terra aqui, Olha o que pede. Letra A. Pinte de azul os espaços com a letra A. E de verde os espaços que tem a letra T. Então, aonde tem a letra A, vocês vão pintar de azul. Aonde tem a letra T, é de verde. Letra B. Os espaços verdes representam qual área do planeta Terra? Qual é a área que está representando os espaços em verdes? E a letra C, os espaços azuis representam qual área do nosso planeta Terra? Então, vocês precisam pintar primeiro para depois responder as duas questões. Combinado, turminha? Uma boa aula, qualquer coisa é só me procurar.